Olá, amigos da natureza! Hoje você vai conhecer a planta margaridão. Nós vamos falar dos seus benefícios para o solo, além, da sua utilização no paisagismo. Então sejam todos bem-vindos aqui no canal A Natureza Me Encanta. Bora pro vídeo! A planta Titônia diversifolia, é o seu nome científico, é denominada, popularmente por margaridão, ou girassol mexicano, pelo fato dela parecer, com uma margarida, porém grande, por isso margaridão, ou um girassol porque realmente lembra um girassol. E essa planta ela é uma erva, arbustiva da família Asteraceae, que ocorre desde a América Central até as Índias, ocidentais. E ela se naturalizou, nos trópicos e também foi introduzida aqui no Brasil. Já os nomes populares, além desses dois que eu citei acima, ela é conhecida por mão de Deus, por causa da sua folha verde grande, e com 5 pontas como se fosse uma mão grande. E o margaridão amarelo também é um dos seus nomes, que eu citei acima, girassol mexicano. Também é conhecida, em alguns lugares por boldo japonês, titônia, que é o nome científico, e flor do Amazonas. E a origem dessa planta, o habitat dela, é da Colômbia. Mas nós temos elas aqui no Brasil. Eu mesmo, a primeira vez que eu vi, foi numa cidade que eu passei e assim, numa área assim de canteiro, de gramado, tinha uma touceira enorme. Eu fiquei encantada, não sabia o que era. E aí eu ganhei uma muda muitos anos depois e ela pega facilmente. Ganhei um galinho, finquei na terra e agora tem uma touceira grande que sempre precisa ficar podando, E ela alastra também, então tem que tomar cuidado para não virar, ela não tomar o lugar das outras plantas. E vamos falar das características botânicas dessa planta? Bom, ela é uma planta, um arbusto perene. Isso significa que essa planta dura muitos anos, ela aguenta queimada, ela rebrota. Você pode podar ela constantemente, para manter o formato, porque ela fica com mais de 3 metros, então você poda e ela vai brotar e florescer. Então ela é semi-herbácea, o caule dela, ela não é uma planta que não é totalmente macio o caule, mas também não é lenhoso, Mas é um caule firme, vigoroso, cresce ereto, bem ramificado, cheio de galhos. E como eu falei, essa planta ela atinge até uns 3 metros de altura. Já as folhas, são inteiras, ou com vários recortes, como eu falei, com 5 pontas, por isso é ter chamado mão de Deus. E elas ficam até uns 35 centímetros de comprimento ou até mais. Isso vai depender do lugar onde ela vai se adaptar, Então a folha é meio ovalada, tem essas pontas. Tem flores amarelas, que nasce ali uma hastezinha e ali abre o girassolzinho, a margarida, vamos dizer assim, essa flor amarela maravilhosa, bem vistosa, bem grande, assim, como se fosse realmente um girassol. E como eu falei, essa planta ela vai, desde a América Central até as Índias ocidentais e ela se adaptou aqui no Brasil, e a gente observa que ela é cultivada pela beleza, das suas flores e principalmente, as flores são grandes, O amarelo ela destaca bastante. E essa planta, como eu falei, ela se propaga pela brotação dos ramos, Você pode pegar um galho qualquer tamanho, fincar na terra, deixar um lugar fresco, ele vai prosperar, ele vai pegar rapidamente, vai brotar e aí só transplantar para um lugar, do seu agrado. Também pode ser propagada por sementes, e por estacas. Você pode retirar um broto, plantar direto da planta, pode ser por sementes ou fazer mudas por estacas. E essa planta ela cresce, em áreas de clima quente e úmido.
E é uma planta que aprecia sol pleno, mas também pode ser cultivada na sombra parcial. Mas é uma planta ideal para jardim, né? Para canteiros. A gente observa, como eu falei, eu vi, a primeira vez que eu vi é numa área assim de grama, de jardim, né? De parque, vamos dizer assim. Na beira das rodovias também. Ela pode ser utilizada para contenção. Por exemplo, aqui eu cultivo, aqui ela está plantada ali na descida do morro, na nossa estrada. E do lado onde ela tá, tinha abrido uma valeta por causa da enxurrada. Então eu plantei ali com a intenção realmente de fechar aquele buraco que se formou ali, porque é um lugar arenoso, então ele iria só expandir, né, atrapalhar a nossa passagem. E ela realmente, as raízes, ela entulcerou e rapidamente aquele buraco foi tampado e tá normal agora. Ela manteve ali, né, com suas raízes, conteve ali. Então a água passa e mesmo assim não faz mais aquela valeta, principalmente naquele local onde ela está, né? Então ela é usada também para isso. Então essa planta, ela é bastante adaptável a diferentes tipos de solo. Graças, né, à sua origem, essa planta é bastante resistente a variações climáticas, incluindo, né, períodos de seca ou mesmo frio moderado. E uma das características, né, mais marcantes da Titônia diversifolia, margaridão, mão de Deus, são as flores vibrantes, né? Elas, assim, elas exibem uma coloração do amarelo, né, até o alaranjado, e elas se assemelham justamente ao girassol, às flores do girassol. As flores, né, além de serem belas, também atraem variedade de polinizadores, como as abelhas, as borboletas, beija-flores, e eu vejo muito a mamangava, né? A gente chama aqui na roça de mangava, mas é mamangava, aquela como se fosse uma abelha, é preta, né? Grandona. Elas estão sempre por lá, pegando néctar, saem com as patinhas cheias de um polenzinho, né? Amarelo. Então, isso contribui, né, para a biodiversidade do ambiente em que estão inseridas. A cor das folhas da Titônia pode variar, né, do verde claro até o verde mais escuro, né? Isso vai depender do local onde está plantada, né? Pode ser no sol, meias sombras. Isso vai depender das condições de cultivo que ela se encontra. E essa variação, né, cromática, essa mistura de cores, pode influenciar o visual da planta e o contraste com com as flores também, tornando ainda mais, né, atraente. E já as flores da Titônia, né, se destacam por suas dimensões generosas, pela combinação de cores vibrantes. As pétalas, elas exibem um tom amarelo alaranjado, enquanto aquela parte central ali, que dá um contraste, né, com as pétalas, possui uma tonalidade de um marrom, né, mais escuro, assim, para diferenciar. E além de toda essa beleza, né, as flores desta planta desempenham um papel fundamental na atração, como eu falei, de polinizadores. Por ter uma abundância de flores, ela floresce bastante e ela atrai muitas abelhas. Já as sementes, quando maduras, atraem muitas maritacas. Elas estão sempre por aqui, fazendo a festa. Então, a Titônia diversifolia, a mão de Deus ou margaridão, serve como fonte de alimento para as abelhas, para as borboletas, beija-flores, né, a mamangava também, e assim contribuindo, né, para a manutenção da biodiversidade, para o equilíbrio do ecossistema local. E essa planta, ela, em algumas áreas, né, alguns países, vamos dizer assim, ela é considerada de uso medicinal. Eu não vou entrar nesse assunto, mas vou deixar claro que ela é usada na área medicinal também. Mas vamos focar na parte que essa planta também serve para adubo, né? Um tipo de adubo verde. Além de ela ser um tipo de planta que pode ser ali adaptada no ambiente para conter, né, para evitar erosão, enfim, para ajudar a terra a ficar firme ali, evitar que cause aquelas rachaduras, né, erosões mesmo na terra, ela também serve como adubo verde. E, no mais, também uma outra característica dela é que ela é muito usada no paisagismo, né?
como para trazer ali uma beleza ao lugar, ao ambiente, enfim. Então, além dos locais de cultivo, ela pode ser encontrada ao longo das rodovias, em terrenos baldios, né? Podendo ser considerada até mesmo uma planta invasora. Ela se adapta bem. Já vi ela plantada na beira de córregos, a minha está plantada num local mais seco, arenoso. Enfim, é uma planta que não tem dificuldade de cultivo. E ela pode chegar, né, igual eu falei anteriormente, mais 3 metros de altura. Tem essas flores amarelas bem chamativas que se destacam muito na paisagem em si. Então, às vezes a gente passa assim nas rodovias e vê aquele conjunto de flores, a gente acha que até é o girassol, mas não é. Até porque mesmo elas ficam bem altas, né? Com 3 metros de altura ou até mais. Mas a gente bate o olho e fala que é uma touceira de girassol. E essa planta é um margaridão, né? O mão de Deus. Ela é muito utilizada na agroecologia, né? Em sistemas de agroflorestais, principalmente na agricultura. Geralmente essa planta, ela pode ser propagada por estaquia, né? Que tem um índice de sucesso assim tremendo. Rapidamente ela prospera. E é uma planta de rápido crescimento e ela rebrota muito. Então é de fácil manejo e aceita muito bem podas sucessivas, várias vezes ao ano. É o que eu faço com a minha. Nesse período mesmo, a gente podou ela recentemente. Os galhos do chão ainda estão meio verdes, né? Porque ela entolcera bastante, fica bem alta. Então a gente poda para ela manter um tamanho, né? Não ficar muito espalhafatosa e também a floração, né? Logo em seguida aparece. E então você pode podar ela, que é algo necessário, né? E pode ser várias vezes ao ano. Porque ela além de crescer, virar um arbusto muito rápido, né, com facilidade, a poda ajuda muito, né? A retirar galhos secos, né? Os galhos estão mais velhos, mais altos. E esse resto de verde, né? Esses galhos que são lançados na terra, no solo, eles contribuem para o aumento da microbiota do solo e a disponibilização de nitrogênio, de potássio, cálcio e magnésio para as outras plantas que são cultivadas, né? De repente, a pessoa pode cultivar café, milho, feijão, enfim. Essa planta, quando a gente corta ela e joga os restos, né, as folhas, os galhos na terra, ele vai vai murchar, secar, se decompor e vai virar um esterco ali, um adubo para a terra. Como todas as outras plantas, né? Mas é assim comum, assim, o diferencial dela é que ela contribui bastante disponibilizando esse tipo de nitrogênio, potássio e cálcio e magnésio para a terra, facilitando isso também o cultivo de outras plantas. Então ela tem uma concentração de nitrogênio que é comparável ao esterco suíno. Então ela é um tipo de esterco, né? Mas esterco verde, vamos dizer assim. Então ela tem esses benefícios, né, para o solo, para a terra, para as outras plantas. Além de conter, né, ser plantada para conter ali, para ajudar a terra a não ficar desbarrancando, não causando erosão, quando ela é cortada, podada, aquilo que é descartado, vamos dizer assim, ele tem um benefício para o solo, para as outras plantas que estão ali, porque ele vai se decompor e trazer agora nutrientes para a terra que outras plantas vão poder, né, se alimentar delas, vamos dizer assim. E essa planta, por ela ter uma abundância de flores, ela atrai muitos insetos, como eu falei. Isso ajuda, né, na polinização. E insetos, né, na agricultura são considerados benéficos para fortalecer, né, um enxame e ser um controlador biológico de pragas. Então, o que contribui, né, um equilíbrio, né, mantém-se um equilíbrio, então, na natureza. E como eu falei, essa planta, por ela ser um adubo verde, ela aumenta a matéria orgânica, né, e a disponibilidade de nutrientes quando ela é cortada e incorporada diretamente no solo.
ela vai contribuir com a fertilização do solo, né? O solo vai ficar mais fértil. E além disso, né, ela vai atrair, essa planta atrai os polinizadores e assim vai, né, a cadeia alimentar, vamos dizer assim, de outras culturas também vai facilitando, vai trazendo benefícios, né, para toda a natureza em si. E além disso, essa planta ela é utilizada no paisagismo, né? Uma das principais utilizações dela, além de ser um adubo fértil, né? Que fertiliza bastante o solo, contribui com a fertilidade do solo, é uma planta que ajuda na contenção da terra, né? Para não causar erosão. E um terceiro ponto é que essa planta é utilizada no paisagismo. Então, ela é muito utilizada nos jardins. Então, ela cria pontos focais coloridos e bem atraentes nos jardins, né? E quando podada, então, ela traz um charme a mais. Nos parques, né? Nas praças, parques e praças, ela vai trazer uma composição harmoniosa, né? Nos espaços públicos, trazer aquela beleza quando ela está florida. E também uma outra opção para se usar a Titônia diversifolia, né? A mão de Deus. A famosa margaridão é como cerca-viva. É uma alternativa também, né, natural e bela, né, para a divisão de áreas. De repente você quer dividir uma área no seu terreno ou com o seu vizinho. Enfim, ela não tem espinhos, mas ela entolcera bastante e é uma alternativa de ser utilizada como cerca-viva. E a Titônia diversifolia ela prefere um solo bem drenado, né? E levemente ácido, ou seja, você pode plantar ela no vaso também e cultivar dessa forma. Tem que drenar o solo, né? Para que a água escoe. Você pode manter ela à meia sombra ou sol pleno. E a água você deve manter o solo úmido, mas nunca encharcado, né? Para não prejudicar a planta. Então, essas são as dicas de cultivo da margaridão. E a forma de plantio? Bom, você pode escolher um local, né, com exposição ao sol ou não. É claro que quando você planta ela e ela vai crescendo, desenvolvendo, você não vai colocar ela no sol diretamente, senão ela pode ter um choque térmico e queimar as folhas. Então você vai preparando ela aos poucos. O solo, você pode preparar um solo com bastante matéria orgânica, composto, né, esterco, casca de madeira ou às vezes mesmo resto de coqueiro, né, do fibra de coco, enfim. Então você vai preparar esse substrato, colocar ali a sua muda, né, que você o galho você vai retirar de lá, ou mesmo a estaquia, ou no caso da semente. Semente vai demorar mais um pouco, mas também é possível, né? No caso da semente, você precisa coletar as sementes quando as flores estiverem secas e semear ali num local úmido e bem drenado. Então você vai manter esse solo úmido, num local fresco, até que as mudas se desenvolvam. Depois você vai replantar elas e levá-las para o sol aos poucos, para ela acostumar. No caso da estaca, como você viu aí no vídeo, qualquer pedacinho de estaca que você cortar e colocar num substrato ou diretamente no solo. Recentemente eu cortei um pedaço lá e fiz mais uma muda, coloquei no solo, ela pegou e já está florindo. É maravilhoso. Ela pega muito fácil, prospera muito fácil. Então você pode podar a sua planta conforme você vê a necessidade, ou de 3 a 4 meses. Isso vai depender, né? Então você vai remover galhos, folhas secas, né, que estão doentes e estão danificadas. Isso vai estimular a floração, né? E a prevenção também de pragas e doenças. E quanto a isso, pragas e doenças, você, como toda planta, você deve estar sempre observando, sempre cuidando, né? No mais, faz parte do cultivo. Aí você aplica um inseticida, um fungicida de acordo, né, com a necessidade. Também tem que tomar cuidado com as formigas, que gostam de picar as folhas, né? E cupins também, conforme ela entolcera bastante. Então faz parte dos cuidados do cultivo, certo? Bom, gostou desse conteúdo onde aprendemos sobre mais uma linda planta? Se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho de notificação. Toda semana tem assunto novo. Obrigada por assistir e até mais!